Bom dia, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aqui mais uma vez para orar e ler a palavra do Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Nós vamos fechar nossos olhos e por alguns instantes falar com o nosso Deus e logo em seguida nós vamos ler a palavra dele e dessa maneira Deus falará conosco também. Então fechemos nossos olhos e vamos falar com o nosso Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, mais uma vez nos colocamos diante da tua santa e gloriosa presença. Meu Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado, meu Deus, por mais uma vez que tu permite que entremos diante da tua presença. Meu Deus amado, obrigado, meu Pai, pela noite que tivemos. Obrigado, meu Deus, pelo dia que começa. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos e que elas se renovam a cada manhã. Portanto, mais uma vez a misericórdia do Senhor se renova sobre nossas vidas e somos gratos a Ti por isso. Deus soberano, eu quero Te agradecer, ó Pai, por nossas famílias, nossos lares, nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Te agradeço pela sociedade na qual estamos inseridos. Sou grato a Ti, meu Deus, por todos os Teus benefícios. O Senhor não somente nos fez, mas nos mantém até o dia de hoje. Obrigado, meu Pai. Santo de Israel, eu quero colocar diante do Teu altar nesta manhã os nossos lares, as nossas famílias. Todos aqueles, meu Deus, que de alguma forma estão ligados a nós, agora colocamos diante da Tua presença, nossos parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, bem como suas famílias, meu Pai. Nós pedimos a Ti, meu Deus, que nos ajude em nossa luta diária contra o vil tentador, o adversário de nossas almas. Meu Deus, que o inimigo e suas armadilhas caiam todas por terra, sem atingirem os nossos lares. Cai por terra, meu Deus, o espírito da maconha, do crack, da cocaína, do álcool, do cigarro, dos jogos de azar. Cai por terra, meu Deus, o espírito da prostituição, do adultério, da fornicação, da pornografia e qualquer outro espírito, meu Deus, que traz sobre as famílias os pecados sexuais. Tem misericórdia de nossas famílias, meu Deus. Eu oro por aqueles que já estão presos em algum desses pecados. Eu oro por aqueles, meu Deus, que se envolveram nos vícios e não têm força para sair. Eu oro por aqueles, meu Deus, que estão nos pecados sexuais e também aprisionados, não conseguem sair da situação que se encontram. Nós, nesta manhã, em Teu nome, Jesus, profetizamos a libertação destas vidas. Para a honra e glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Que a palavra do Senhor, meu Deus, alcançando o coração dessas vidas, por meio do Santo Espírito de Deus, promova, meu Pai, a regeneração, a reabilitação, meu Deus, a quebra das cadeias, em o nome de Jesus. Eu oro também, meu Pai, por aqueles que se encontram desempregados, aqueles que têm alguma causa na justiça, aqueles, meu Deus, que estão em alguma situação das quais nós não citamos aqui nessa oração, mas o Senhor, que é onisciente, onipotente, onipresente, sabe. Abra, meu Deus, as portas. O Senhor é quem abre as portas e ninguém pode fechar. O Senhor é quem fecha e ninguém pode abrir. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E em Ti, meu Deus, depositamos a confiança que temos. Eu oro, meu Deus, por aqueles que se encontram enfermos, seja em casa, seja num leito de hospital. Eu oro por aqueles, meu Deus, que têm os seus corpos comprometidos com a enfermidade. Em nome de Jesus, meu Deus, estenda Tuas mãos do alto, céus,
meu Deus, e libera a palavra de vitória, a cura sobre essas vidas. Nós, em teu nome agora, meu Deus, crendo na palavra do Senhor, mandamos embora toda enfermidade, doença na pele, nos ossos, nos músculos, na corrente sanguínea, em qualquer parte desse corpo. Agora, doença, nós te repreendemos e em teu lugar nós profetizamos a saúde. Oh, Deus poderoso, eu oro também por aqueles que sofrem com doenças psicológicas, doença da mente, a doença do coração. Nós mandamos embora agora, meu Deus, em nome de Jesus, a esquizofrenia, a depressão, a ansiedade, meu Deus, todo tipo de transtorno, todo tipo, meu Deus, de trauma sofrido no passado que assombra a mente dessa pessoa. Nós repreendemos todas estas mazelas agora. E em nome de Jesus, profetizamos paz para esta alma, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu coloco ainda, meu Deus, a nação brasileira diante do teu altar. Toma o Brasil em tuas mãos, ó Deus. Que a tua palavra seja pregada, ouvida e crida nesse país. De maneira, meu Deus, que o Brasil seja transformado pela pregação da palavra do Senhor. Que essa mensagem da cruz chegue até as autoridades e que algumas delas, meu Pai, venham crer na palavra do Senhor, e essas autoridades que crerem na tua palavra façam a mudança nas áreas de conhecimento nas quais atuam. Em nome de Jesus, transforma, meu Deus, essa nação por meio da tua palavra. Eu oro também pela igreja do Senhor, a tua igreja, meu Deus, estabelecida na África, na Ásia, na Europa, na Oceania, aqui nas Américas. Eu peço a ti, meu Deus, que onde quer que houver um servo do Senhor, as chamas do avivamento alcancem essa vida, de maneira, meu Deus, que nós, a igreja do Senhor, cheia do teu poder, preguemos a tua palavra em todo lugar, em todo tempo. Sim, meu Deus, aviva a tua igreja. Toma todas as denominações aqui do Brasil. Deus, mais de 105 mil denominações nesse país. Toma cada uma delas, meu Deus, e aviva com o fogo do Espírito Santo. De maneira que a tua igreja, meu Deus, unida nesse Brasil, pregue a palavra do Senhor em tempo e fora de tempo. Deus, toma a comunidade evangélica Vida Plena em tuas mãos. Somos uma partícula da tua igreja, uma gota d'água nesse oceano. Mas Deus, aviva esse ministério. Toma o pastor Adelino em tuas mãos, o anjo dessa igreja. Toma seus liderados. Toma, Deus, em tuas mãos os seus auxiliares. Toma lá em Sete Lagoas, na comunidade Vida Plena daquela cidade, o pastor Fernando, meu Deus, os seus liderados, os seus membros. Abençoa, meu Deus, com o poder do teu Espírito Santo. Aviva esse ministério em nome de Jesus. Deus, nós oramos pela igreja do Senhor. Toma nossos irmãos que são perseguidos por conta do Evangelho. Acalenta seus corações. Dá-lhe consolo por meio do Espírito Santo, meu Deus. Nós oramos pela tua igreja em nome de Jesus. Pai amado, nós profetizamos nessa manhã que toda arma forjada contra o Brasil, contra a igreja e contra as famílias não prosperarão em o nome do teu Filho. Pai amado, nós falamos contigo e agora esperamos ouvir a tua voz quando lermos a tua palavra. Então, fala conosco. Fala, Deus, que os teus servos ouvem em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Você que orou comigo até esse momento, também leia a palavra. Hoje nós vamos ler o livro de 1 Reis, capítulo 13, 14 e 15. Então vamos ler a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 13. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso. E ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou,
e não podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu, e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, não comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde fostes. E se foi por outro caminho, e voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: abaldai-me um jumento. Abardaram-lhe o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo para casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, não beberei água contigo neste lugar, porque foi-me dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltastes e comeste pão e bebeste águas no lugar que te dissera: não comerás pão, nem beberás águas, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois do profeta, a quem fizera voltar a haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava tirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade, onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta o que fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: abaldai-me o jumento. Eles o abaldaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para chorar e o enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: ah, irmão meu. Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado, pondo os meus ossos junto aos ossos dele. Porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Antes, de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes para lugares altos. A quem queria, consagrava para sacerdote dos lugares altos. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão para destruí-la e extingui-la da terra. 1 Reis, capítulo 14. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse este à sua mulher: dispõe-te agora e disfarça-te, para que te não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual a meu respeito disse que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele. Ele te dirá o que há de suceder a este menino. A mulher de Jeroboão assim o fez. Levantou-se, foi a Siló e entrou na casa de Aías.
Aías já não podia ver, porque os seus olhos já se tinham escurecido por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, que está doente. Assim lhe falarás, porque ao entrar, fingirá ser outro. Ouvindo Aías o ruído de seus pés, quando ela entrava pela porta, disse: entra, mulher de Jeroboão. Por que finges assim? Pois estou encarregado de te dizer duras novas. Vai, diz a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel: porquanto te levantei do meio do povo, e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel, e tirei o reino da casa de Davi, e te entreguei. E tu não fostes como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim e de todo o seu coração para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes, fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fizeste outros deuses e imagens de fundição, para provocar minha ira, e me virastes as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, tanto o escravo como o livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, dispõe-te e vai para a tua casa. Quando puseres os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este dará entrada na sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, suscitará para si um rei sobre Israel, que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão. Que digo eu? Há de ser já. Também o Senhor ferirá Israel para que se agite como a cana que se agita nas águas. Arrancará Israel desta boa terra que dera a seus pais e o espalhará para além do rio Eufrates, porquanto fez os seus postes ídolos, provocando o Senhor a ira. Abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelos que fez Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão se levantou, foi e chegou a Tirza. Chegando ela ao limiar da casa, morreu o menino. Sepultaram-no e todo Israel pranteou, segundo a palavra do Senhor por intermédio do profeta Aías, seu servo. Quanto aos mais atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Foi de 22 anos o tempo que reinou Jeroboão, e descansou com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá, e 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel, para estabelecer ali o seu nome. Naamá era o nome de sua mãe, Amonita. Fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor. E com os pecados que cometeu, o provocou a zelo, mais do que fizeram seus pais. Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do rei Reoboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, fez o rei Reoboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os guardas usavam os escudos e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Quanto aos mais dos atos de Reoboão e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Houve guerra entre Reoboão e Jeroboão todos os seus dias. Reoboão descansou com seus pais e com eles foi sepultado na cidade de Davi. Naamá era o nome de sua mãe, Amonita, e Abias, filho de Reoboão, reinou em seu lugar. 1 Reis capítulo 15. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nabate, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Maacá, filha de Absalão. Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e o seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém.
Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias de sua vida, senão no caso de Urias o Heteu. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias de sua vida. Quanto aos mais atos de Abias e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias descansou com seus pais e os sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. 41 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maacá, filha de Absalão. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe, depôs da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem. Pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia, o coração de Asa foi todos os seus dias totalmente do Senhor. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias, porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou toda a prata e ouro restante dos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei e os entregou nas mãos dos seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães de seus exércitos contra a cidade de Israel, e feriu a Ijon, a Dan, a Abel Bet-Maaca e todo o distrito de Querinete, com toda a terra de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a região de Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira, com que Baasa a edificara. Com ele edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mispá. Quanto aos mais atos de Asa, e a todo o seu poder, e a tudo quanto fez, e às cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Porém, no tempo de sua velhice, padeceu dos pés. Descansou Asa com seus pais, e com ele foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal perante o Senhor e andou nos caminhos de seu pai e no pecado com que seu pai fizera pecar a Israel. Conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, e o feriu em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercaram Gibeton. Baasa, no 3º ano de Asa, reinou de Judá. Baasa, no 3º ano de Asa, rei de Judá, matou Nadab e passou a reinar em seu lugar. Logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão. Não lhe deixou ninguém com vida. A todos exterminou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta, seu servo Isaías, o Silonita, por causa dos pecados que Jeroboão cometera e pelos que fizera Israel cometer, por causa da provocação com que irritara ao Senhor Deus de Israel. Quanto aos mais dos atos de Nadab e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel, em Tirza, e reinou 24 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado, o qual fizera Israel cometer. Amém, queridos? Essa foi, então, a oração e leitura bíblica de hoje. Que o Senhor te dê uma segunda-feira próspera, produtiva e abençoada. Amanhã estaremos aqui novamente às 6h30 da manhã, orando e lendo a palavra de Deus. Então, até amanhã, a paz do Senhor.